Brasil se tornou a nova capital mundial das apostas, um mercado que cresce em velocidade vertiginosa e levanta questionamentos. Estamos preparados para o preço desse jogo? Você consegue assistir a um jogo de futebol sem ver um anúncio de aposta? Hoje, o futebol brasileiro tem uma dependência gigante das operadoras de apostas por parte dos clubes. Todos os clubes da Série A, no patrocínio principal ou secundário, têm casas de apostas. Na medida que foram recebendo investimentos, os clubes foram aprendendo a lidar juridicamente com isso. Enfim, hoje a gente já tem, enquanto a gente está fazendo essa entrevista aqui, um projeto de lei recentemente aprovado no Senado, que foi agora, recentemente, a Câmara dos Deputados, que restringe bastante a questão da publicidade, e aí eu entro na sua pergunta em relação ao futebol. Hoje, a gente tem, no futebol brasileiro, uma dependência gigante das operadoras de aposta por parte dos clubes. A CBF, ela não tem tanto essa dependência, porque a CBF não tem nenhuma bet na seleção brasileira. Ela tem as bets nos campeonatos de clubes, principalmente ali na Série A e na Série B e na Copa do Brasil. Mas, enfim, pelo que a gente vem escutando, imagina-se que num futuro próximo os clubes assumam a organização do Campeonato Brasileiro da Série A e B. Então é algo que sairia mais ou menos da CBF sem que ela sofra tanto. Para os clubes, seria um impacto gigantesco uma restrição de patrocínio, por exemplo. Nunca um segmento investiu tanto no patrocínio ao futebol brasileiro. Então a gente já teve a época dos bancos, a gente já teve época de segmentos investindo bastante no futebol brasileiro, mas nunca um segmento investiu tanto como esse segmento de apostas vem investindo. Ao longo do tempo, à medida em que eles foram recebendo esses investimentos, eles foram aprendendo a lidar juridicamente com isso. Então hoje a gente tem departamentos jurídicos na CBF, nas federações e nos clubes, já bastante, vamos dizer, eu não diria acostumados ou experientes, porque é algo relativamente recente, mas eles já têm ali uma certa experiência no tema, porque já fizeram alguns contratos. Então, hoje, todos os clubes da Série A, ou no patrocínio principal, ou em algum patrocínio secundário, têm bets. O esporte sempre foi uma plataforma de comunicação muito poderosa. É um momento de muita emoção, e gerar conversão quando tem uma pessoa ali há muito tempo prestando atenção e emotiva com o evento é uma conversão mais fácil. Eu acho que a gente tem que entender o patrocínio de aposta como algo similar na lógica do patrocínio ao do material esportivo. Por quê? Porque, vamos lá, uma Nike e uma Adidas, elas vivem de vender artigo esportivo. Então ela está na camisa do clube, ela diretamente, vamos dizer assim, se beneficia dessa relação. Ela até vende diretamente. No caso das apostas, não tem essa venda direta, mas a aposta existe por causa do esporte. Se fosse só o jogo do Tigrinho, para ficar numa má comparação ali, o esporte não seria um meio ali de conversão de pessoas. Se nos esportes tradicionais a publicidade das bets é dominante, nas redes sociais a estratégia é ainda mais agressiva e direcionada. O produto aposta é uma commodity. As empresas de iGaming têm historicamente dificuldades em investir na comunicação digital, o que as levou a buscar o marketing de aquisição e o patrocínio. Quando as empresas começaram a operar voltadas para o público brasileiro, elas tinham na cabeça uma lógica desenvolvida em outros países de aquisição e não de fidelização. O que é a diferença disso? Fidelização, que acontece em outros mercados. Eu invisto na minha marca, eu construo um storytelling poderoso, eu faço as pessoas me conhecerem, eu faço as pessoas entenderem quem eu sou, os meus valores, os meus diferenciais competitivos, e a partir desse ponto eu faço uma conversão, eu vendo. O que acontece no mercado de aposta? Eu vendo. Depois eu faço a pessoa conhecer quem é.
E aí eu vou tentando segurar essa pessoa, oferecendo condições normalmente financeiras para a pessoa não ir para o concorrente. Nunca é eu sou melhor que os outros. É sempre eu te pago melhor, eu te ofereço alguma vantagem. Então, isso era como funcionava lá fora. Por essa característica, as empresas pagam por aquisição e buscam o marketing de afiliados, remunerando influenciadores e intermediários por performance. Mas quem são os principais garotos propaganda das bets hoje? Esse é o cenário onde a atuação dos influenciadores é decisiva. Às vezes são agências, são players de mercado, até mesmo criadores de conteúdo, influenciadores, que ganham por afiliação, ou seja, a principal métrica para que você, enquanto afiliado, precisa trazer para uma casa de aposta, que eles chamam de FTD, né? Que é o primeiro depósito, First Time Deposit. É estabelecido um primeiro depósito, geralmente R$20, porque é o valor médio de um primeiro depósito de um apostador no Brasil, R$20. E aí, a partir desses R$20, o afiliado, por exemplo, pode ganhar um CPA, ou seja, pode ser os mesmos R$20, pode ser um valor abaixo, pode ser um valor acima. Por exemplo, para você fazer um depósito de R$20 na minha casa, eu, enquanto ou gerente de afiliados, ou influenciador, enfim, poderia, né, para converter você, para trazer todo um estímulo para te converter e fazer um depósito de R$20 para uma certa casa de apostas, ao qual eu não sou funcionário necessariamente, eu recebo 30. Quer dizer, essa conta fica negativa, né, em tese, porque a casa de aposta gasta R$30 para trazer um depósito de 20, mas aí eles consideram que no LTV, né, no Lifetime Value ali, o fato de você ficar apostando, não ficar só nesse depósito especificamente, é ali que a casa ganha. Muitos influenciadores trazem a retórica de que a aposta está atrelada a uma segunda renda ou a um estilo de vida. Você tem muito apostador no Brasil que vê a aposta como investimento ou como possibilidade de mobilidade social. Então muita gente começou a apostar achando que ia mudar de vida. Muito influenciada por pessoas da internet, não só da TV, mas principalmente da internet, que falavam que mudaram de vida. Eu comecei a apostar e ganhei X milhões, eu comecei a apostar e fiz disso uma renda recorrente. Só que as pessoas que ganham sempre vão ser minoria. É a lógica do mercado. O mercado é feito para a casa ganhar, como todo mundo sabe. E no Brasil, criou-se a falsa impressão de que era possível atingir mobilidade social trabalhando pouco, apostando, vendo jogos. O papel do influenciador nesse cenário é dar credibilidade à casa de aposta. Há, inclusive, figuras públicas que foram pioneiras nesse tipo de divulgação. E posso dizer também, sempre para deixar muito claro, eu fui o primeiro jornalista a trabalhar com casa de bet, lá em 2013 para 2014, com a Sporting Bet, que veio ao Brasil para fazer uma parceria na época com o Esporte Interativo, hoje TNT. E até foi engraçado porque o vice-presidente mundial da época da Sporting Bet, quando me conheceu no Rio de Janeiro, ele falou: "Let me see your ID", né? Deixa eu ver sua identidade, porque Mauro Betting você tem que trabalhar com a gente. É irreversível isso, né? A gente tem que entender como que funciona, vocês são jornalistas, sabem bem, né? Como que funciona o marketing. A empresa investe no marketing no seu produto para que venda mais, né? E essa venda gera mais receita e ela vai ter mais ganhos. Então, isso em qualquer produto. E a casa de apostas entendeu que aí é um caminho para ela fazer e ela vai ter mais apostadores e o círculo é esse. Anuncia, né? O público aposta, ela ganha dinheiro, ela tem que fazer mais anúncio. O público aposta, ela ganha dinheiro, faz mais anúncio. E aí vai. Acho que é irreversível isso, veio para ficar. Apesar da promoção, nem todos os que divulgam estão inseridos nas apostas ou permitem que o patrocínio interfira em sua opinião profissional. Eu, inclusive, você fala, você joga? Eu falo, não, eu dou dica, mas eu não jogo. Nunca joguei. Até uma questão minha pessoal. Nem cartola eu faço. Até por falta de saco, de tempo e tal. Mas, enfim, mas nada contra, né? E eu dou minhas dicas e quem quiser usa. Eu nunca mudei qualquer palpite a respeito de qualquer coisa ou opinião por conta da empresa que me pagou, que me fez. Os veículos deveriam estar preocupados em mostrar para as marcas, se a gente pode dizer assim, né, principalmente as marcas que não são, né, de apostas, que ali é um lugar que está apto a conversar e mostrar e fazer as coisas com ele, né?
Porque senão, eu acho que realmente assim, o que vai acontecer no médio prazo é o que você falou, a gente começa a ter que, a gente vira refém de um sistema de tipo né, de conteúdo que vai te trazer uma necessidade de você estar o tempo inteiro produzindo um conteúdo que seja eficiente para casa de aposta. E aí, ao meu ver, você perde a essência, que é produzir conteúdo, produzir jornalismo. Tá preocupado em fazer aquilo para atender o público, atender o leitor e tudo mais. A discussão sobre a ética na divulgação permanece. O regulador definiu regras muito claras sobre publicidade. Olha, eu acho que como em tudo na nossa vida, tudo tem que ser feito com muito peso, conta e medida e com muita responsabilidade. Eu acho que esses são os valores que eu gosto de aplicar na minha vida e que eu acho que se devem aplicar aos negócios, sejam eles qual forem, né? Então, nas apostas não é diferente. Então, eu acho que não é um problema os operadores divulgarem os seus serviços numa rede social. O problema está na forma como o fazem, que pode ser positivo ou pode de facto ser um problema, não é? E é por isso que o regulador definiu regras muito claras sobre a publicidade. Temos um código do CONAR também muito claro para todo mundo em como as informações devem ser passadas e ainda mais, é responsabilidade do operador ter a certeza que essas regras são aplicadas e que vai para além delas no sentido em que tem que sempre passar uma mensagem de uma forma positiva e responsável. Mesmo com a regulamentação, o segmento de apostas enfrenta a sombra da ludopatia e a dificuldade de rastrear o submundo digital. A publicidade, em todas as suas formas e plataformas, é o principal motor para a expansão e normalização das apostas na sociedade. Este crescimento massivo transforma o esporte e também movimenta a economia de forma inédita. Mas como o mercado de apostas afeta a economia do país e dos clubes? No próximo episódio, vamos detalhar como a injeção bilionária das bets remodela a saúde financeira do esporte e quais são os impactos macroeconômicos desse setor no Brasil.